Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos aqui reunidos para esse culto de jovens maravilhoso. Graças a Deus, usando essa ferramenta que o Senhor nos concedeu aí, estamos todos muito apreensivos, guardando com respeito esse momento de distanciamento, de reclusão, onde os cultos não podem acontecer. Mas nada impede de nós nos alegrarmos, nos reunirmos, mesmo que de forma digital aqui, para estarmos todos juntos compartilhando uma palavra, amém? E hoje eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, e não podia ser diferente, né? Ele tem sempre falado aos nossos corações quando nós estamos dispostos a ouvir. Mas nessa noite está aqui comigo o Juan. Juan, se apresenta para o pessoal aí. Graças e paz, galera. Como é que vocês estão? Felizes com Jesus? Que você possa ter uma noite abençoada e realmente usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Estamos aqui para somar junto com o pastor. Amém, queridos. Glória a Deus. E também tem conosco aqui nessa noite o Magno, conhecido como Tchutchuco também, né? Então se apresente para o pessoal aí, Magno. Graças e paz, galera. É uma honra estar aqui nesse momento maravilhoso e que vocês possam usufruir o máximo possível dessa palavra maravilhosa na vida de vocês, amém? Amém, queridos. Glória a Deus, né? Mas antes de mais nada, não poderia ser diferente, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa agora, né? Que você começasse a orar, pedisse que o Senhor tomasse a sua vida nas mãos dele, que esse momento seja um momento único na nossa vida, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela liberdade, por podermos estarmos reunidos aqui, Pai, nesse culto maravilhoso, nessa transmissão, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Amém. Olha, Pai, nós oramos pela nossa nação. Sim, Senhor. Olha por tantas vidas que estão passando por dificuldade, Pai, por essa ou por outras doenças, Pai, mas essa que está em foco no momento. Que o Senhor possa estar levando a cura, que o Senhor possa estar surpreendendo as famílias, os médicos, que nós possamos ser testemunhos para contar de alegria, Pai, de pessoas que passaram por essa dificuldade. Nós pedimos que o Senhor acalme o coração das pessoas também, Pai, que perderam algum ente querido. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor entre com provisão na vida dessas pessoas. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nos abençoa. Amém. E que essa noite possa ser uma noite incomum na nossa vida. Amém. Uma noite onde a Em nome Sua de palavra Jesus. nos encontra e que nós possamos realmente, Pai, sairmos daqui melhores, ouvindo a Sua palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós abrimos esse culto e queremos que o Senhor esteja conosco. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje faremos um pouquinho diferente, né? Hoje vai ser uma pregação mais dinâmica, né? Sintam-se à vontade para conversar e falar, né? Enquanto eu estiver falando a palavra, mas vocês também vão estar compartilhando. Hoje vai ser uma palavra só, mas com 3 pregadores. Já aconteceu isso com vocês? Hoje é diferente, né? Eu, pelo menos, nunca participei de um culto assim. Já participaram? Não, eu Né? nunca participei Não, também eu não. também não. Glória a Deus. Então hoje vão ter 3 pessoas para pregar a palavra de Deus. Um Isso é talk muito show bom. aí pra vocês, É um galera. talk show, né? Um bate-papo. Vai ser gostoso, queridos. Amém? Na próxima vez nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês fazerem umas perguntas e nós E aí, respondermos ótima aqui. ideia, né? Ótima ideia. Nós estamos melhorando. É lógico que nós não sabemos até quando que isso vai, Isso. né? Até quando essas transmissões vão. Mas se for para permanecer durante um tempo, estaremos aqui, querido. Todos sábados, quintos, domingos, as celas provavelmente serão assim. E Deus vai fazendo a obra dele no nosso coração. Porque afinal de contas o reino de Deus não pode parar, amém? Amém. Mas essa noite nós vamos compartilhar um texto que talvez muitos de vocês já conheçam. Acredito que todos vocês que participam da igreja, talvez até algum visitante, alguém que não é evangélico ainda, né, conhece essa história, porque é uma história muito conhecida. E o que ministrou no meu coração foi a última mensagem de semana passada. A Silvana estava pregando e ela falou a respeito, falou assim, ó, feche seus olhos. E naquele momento eu fechei o olho em casa. E eu fiquei pensando, poxa, quantos será que fecharam os olhos em casa para esse momento de oração? Né, pensa bem, às vezes no culto, você ministra uma palavra em cima do altar, e você vê as pessoas que não se desconectam do mundo natural para estarem em conexão com Deus. Eu falei, meu Deus, isso em casa deve ser mais terrível ainda, né? Imagina as crianças correndo, o celular na mão, sei lá, talvez a TV ligada, você só no celular acompanhando o culto, mas com atenção lá. Eu falei, meu Deus, a gente não consegue obedecer uma instrução, ainda mais quando não tem alguém observando e alguém nos policiando, né? E aí eu lembrei de um personagem da Bíblia que passou por essa experiência, ouviu a palavra de Deus e não obedeceu, né? E eu falei com os meninos, poxa, vamos lá, vamos fazer esse culto diferente, nós 3, vamos bater um papo, vamos conversar a respeito desse personagem, e eu sei que vai ser bênção para quem está ouvindo. Amém, queridos? Então, você que está com sua Bíblia aí, já pegue ela, sua espada de guerra aí, e abra lá no livro de Jonas. Vamos compartilhar alguns versículos, né? Como eu disse, alguns pontos de vista, e Deus fala de maneira diferente aos corações de todo mundo, né? Então nós vamos compartilhando a palavra de Deus aqui, Juan, o Magno vão falando, vão entrando, e a gente vai se entendendo aqui, vai dar tudo certo, vai ser bênção para a sua vida, amém?
Mas eu queria começar esse texto falando desse homem, né, Jonas, um jovem que conhecia o Senhor, assim como nós, Sim, assim como claro. muitos de vocês que estão em casa, que conhecem o Senhor, né? E eu acho interessante, sabe o que eu acho bacana? Que a Bíblia, ela começa a relatar que a palavra de Deus veio até ele. Exatamente. A palavra de Deus veio até ele. Então imagina, né, isso acontece nos dias de hoje. Quando você para ouvir uma transmissão como essa, quando você vem no culto, quando você lê a Bíblia, ouve um louvor, ouve alguém ministrando uma palavra, um conselho de um amigo que está baseado na palavra, ela vem até você. A palavra de Deus vem até você, ela te alcança. Né? E muitas vezes nós não obedecemos, como foi o caso de Jonas, né? No verso 1 fala assim, ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, queridos, ó, imagina, eu fico meditando nessa palavra, Magno, e vendo que todos nós temos um chamado, né? Com certeza. Você já descobriu o chamado de Deus para sua vida? Cara, é difícil descobrir o chamado de Deus na nossa vida, né? Lemos aquele livro lá, né? Do propósito lá. E assim, mesmo você lendo aquele livro, você ainda acaba tendo dúvidas sobre o seu propósito. Mas assim, Deus tinha determinado para ele o que realmente ele tinha que fazer, né? E ele simplesmente quis fugir da presença de Deus e quis ir para outro lugar, né? Então, é complicado você ter basicamente aquilo que realmente Deus quer para você nos dias de hoje. Eu estou trazendo para os dias de hoje, mas naquela época, né, Jonas, ele teve essa oportunidade, porque Deus determinou para ele. E é interessante que, apesar dessa multiforma no corpo de Cristo, né, como todos nós temos um exerce com excelência, uma coisa, outro faz outra, né? Às vezes eu fico olhando pro Ailton com o que ele faz, né? A alegria que ele leva, as brincadeiras, e é o chamado dele. Aí você olha para outro líder que exerce uma área tão abençoada, que faz com tanta excelência, mas engraçado que o chamado de Deus para a vida de Jonas era o mesmo que o nosso, que era pregar o evangelho, levar a palavra que Deus tinha para aquele povo. E isso é incomum entre nós todos, né? Porque Jesus, quando ele passou, ele deixou esse chamado para cada um de nós, né? E de por todo mundo pregar o evangelho. Né? Às vezes você é tão bom em algo, você é bom em música, você é bom com esporte, você é bom nos relacionamentos com as pessoas, mas a primícia de tudo isso é pregar o evangelho. É o evangelho. Né? E é interessante isso, mano. Você sente que você já descobriu assim o seu chamado que Deus tem para sua vida? Sim, isso aí é algo que já tem no meu coração, né? Que queima, quer levar o evangelho, ministrar a palavra de Deus, é algo assim que me prende bastante. Deus, ele me chamou, tipo assim, né, para não ser um mestre, mas através da minha vivência, da minha experiência com o evangelho prático, né, levar isso para a vida das pessoas que se achegam até a nós. E é tão engraçado que a primeira vez que eu ouvi algo assim na igreja evangélica assim que eu estou frequentando foi sobre Jonas, na oração das 10 dos jovens que tinham todos os dias. E através daquilo ali houve um despertamento no meu coração para seguir a Jesus Cristo, para ter uma noção do que é realmente o evangelho na nossa vida. E que nem aqui, né, veio a palavra do Senhor até a Jonas, né? E como o Senhor mesmo disse, a palavra de Deus vem em nós de várias formas. Não somente através de um púlpito, não somente através de um pastor, mas é pelo corpo de Cristo, né? Todos nós hoje estamos o quê? Aptos a ministrar o evangelho de Deus. Não simplesmente, não é algo tipo difícil, mas como o pastor mesmo sempre fala, né? A mudança que Cristo já fez na minha vida já é uma pigmentação do evangelho. É o que a Bíblia fala, é a multiforma graça e sabedoria de Deus por meio da igreja que somos nós. Cara, isso é tão interessante, né? Porque todos nós já passamos por uma experiência, né? Eu tenho certeza que você em casa, um dia limpando a casa, colocou um louvor e começou a chorar. Exatamente. Né? É a palavra de Deus nos alcançando. Com Ela certeza. vindo até nós. Olha né? só que incrível. O pastor falando de colocar uma música e a palavra de Deus vinha até nós. A primeira experiência assim, que eu tive com Deus, assim, antes mesmo de eu me converter, foi dentro do quarto do meu tio, com o louvor do Thales Roberto. E nesse momento eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, então, através daquele louvor, Deus veio até a minha sua palavra. E ali começou o quê? Uma sementinha a ser plantada que germinou naquilo que nós somos hoje. É interessante, né, queridos? É um ponto para nós ficarmos sempre atentos, né? Deus vai falar sempre no nosso coração. Outro dia a gente estava em casa, estava comentando aqui antes de né, entrar aí e fazer a gravação, a gente estava falando do testemunho de um jovem que acho que fez parte da vida de todo mundo, né?
Quem nunca ouviu 40028922, né? Verdade. Todo mundo já passou por isso aqui. E Deus falou demais no meu coração e da minha esposa, que nós em casa ouvimos o testemunho do Yudi, né? Ele falando que ele foi, se converteu, e a palavra de Deus nos alcançou. É interessante demais. E dá uma motivação para você continuar obedecendo ao Senhor, né? Então, o primeiro ponto desse bate-papo, quer dizer, é estar sempre atento. Né? A minha música, o meu louvor preferido, é um louvor da Oficina G3, chama Incondicional. Para mim, a música é a melodia mais linda que eu já ouvi na vida, e a letra também é muito bonita, que fala que Deus troca o jeito de falar conosco, Ele muda as formas, as cores, a voz, Ele fala conosco com a brisa do vento, Ele fala conosco quando nós olhamos para uma flor, né? E a palavra de Deus sempre nos alcança. E nós, às vezes, não estamos atentos e conectados no trono de Deus para ouvir. Exatamente. Assim como o nosso personagem escolhido de hoje, né, Jonas? A diferença é que ele resolveu fugir. Né? E onde o tema que nós queremos chegar hoje. Né? Olha só, você que está acompanhando em casa aí, o verso 3 fala assim, ó, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Olha que interessante, queridos, ele fugiu. Hoje nós estamos passando por um momento que nós não podemos vir na igreja. Né? As células não podem acontecer da forma que estavam acontecendo, as coisas estão com a dificuldade. E nós não estamos diferente de Jonas. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje estão fugindo literalmente de Deus. Exatamente. Imagina, as pessoas em casa, né, elas estão em casa, no conforto da casa, elas estão fugindo do que Deus tem para a vida delas. Elas estão fugindo da presença do Senhor, fugindo da face de Deus. Eu tenho certeza que vocês no trabalho já devem ter compartilhado com pessoas que, de certa forma, abandonaram a fé. Conhece alguém assim? Já aconselhou alguém assim esses dias? Conheço bastante gente que, nesse momento de pandemia, as pessoas acabaram perdendo o foco da palavra de Deus, né? Porque eles acabam se acomodando, né? E o comodismo, né? Você sabe como é que é. Mas, amém, a gente está lutando, né? Batalhando aí para trazer de volta, né? A essência de Deus na vida das pessoas, porque, assim, cara, é difícil, é um momento difícil, onde as pessoas, elas tentam, algumas, na verdade, né? Tentam buscar a palavra de Deus, mas não vai, cara. Elas precisam realmente de alguém que está ali próximo, porque a igreja que a gente congrega, ela é o corpo de Cristo, no caso, no modelo dos 12. Então, tem que ter alguém ali acompanhando, tem que ter alguém mandar... Cara, uma simples mensagem que você manda para alguém, né? Algo que você... Pode ser um simples versículo que você acha para você, talvez seja simples, mas para alguém não, cara. Aquilo pode transformar a vida de uma pessoa, demais. Faz toda a diferença, Faz toda né? a diferença. E como nós estávamos comentando aqui, queridos, você fugir daquilo que Deus tem para a sua vida é terrível. Né? Você coloca em xeque a vida de várias outras pessoas e de toda aquela conquista que você podia conquistar. É lógico que Deus sempre levanta outras pessoas, né? Mas tem coisa que é para você fazer, coisa que Ele comissionou você para fazer. Né? E é interessante isso, porque nós estávamos até falando, o Magno estava compartilhando assim, coitado do dono do barco que vendeu uma passagem para Jonas. A Bíblia fala isso, que ele pegou o dinheiro e comprou. Né? E o Magno estava brincando, coitado do cara, ia perder o ganha-pão dele, o barco dele, talvez uma vida, uma conquista que ele teve, porque alguém que estava fora do propósito dele estava fugindo do chamado de Deus. E o mais engraçado é que se você olhar mais ali na frente, lá no versículo 5 mais ou menos, fala que eles jogaram toda a carga fora no mar, né? Então, tipo assim, eles primeiro jogaram tudo que eles tinham, para depois lançar a sorte para ver quem que era o culpado, né, de tudo que estava acontecendo. Em vez de eles terem feito isso antes, né, porque aí a sorte caiu em Jonas, né? Então aí ele se confessou e aí eles acabaram fazendo o que fez, né? Lançaram ele no mar. Mas, cara, perderam tudo, né? Primeiro, toda a carga, perderam toda a carga para depois eles acabarem fazendo... Um prejuízo muito grande, né? Então, jovem, essa palavra é para o seu coração hoje. Deus tem um propósito para a sua vida. Né? Às vezes a gente se prende na nossa falta de idade, uma idade talvez que nós achamos que não é a idade para pregar o evangelho, para fazer aquilo que nós temos que fazer, e muito tem se perdido. Né? O reino tem deixado de crescer às vezes por causa dessa dificuldade. É interessantíssima essa passagem quando fala disso. Né? E aí falam que para resolver o problema, o que eles fizeram com o homem? Jogaram no mar. Jogaram no mar, né? Meu Deus. Imagina o desespero, né? Dentro do barco, com toda a tempestade, estava terrível. Agora imagina você no mar. Nossa, nem fala, né? É algo assim sobrenatural, né? Porque nós já vimos o milagre da parte de Deus também na vida de Jonas, né? Porque ao ser lançado no mar, Deus que fez que um grande peixe, né, engolisse ele e colocasse ali dentro da barriga, onde ele tivesse o quê? Aquela experiência com Deus. Mas só voltando um pouquinho lá, né, quando
nós falamos aqui que Jonas fugiu da presença de Deus, isso já é algo que está o quê? Enraizado na natureza adâmica do ser humano, né? Porque a primeira vez que o homem fugiu de Deus foi lá no Jardim do Éden com Adão. Quando pecou, Deus chegou e falou, Adão, onde estás? Então ele o quê? Fugiu de Deus. Então o conselho para você, jovem, para você que está nos assistindo é, não corra de Deus, mas corra para Deus. Essa faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? O correr de Deus nos afasta dele, sendo que ele tem o melhor para nossas vidas, né? A Bíblia nos ensina que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas lá para frente nós vamos entender o porquê que Jonas fugiu de Deus naquele momento ali que ele recebeu a palavra de Deus para visitar até Nínive. Isso é incrível, que nós vamos ter uma experiência sobrenatural e eu creio que vai falar muito ao seu coração aquilo que Deus ministrou na minha vida. E que nem nós estávamos falando, né? Foi jogado no mar. Foi engolido por um grande peixe e ali ele teve o quê? Sua experiência. E às vezes tem jovem que está nessa situação, né, Juan? Exatamente. Tem pessoas que elas estão num mar de problemas realmente. Exato. Né? A pessoa foi jogada, atirada no mar, meu Deus, né? Às vezes perdeu um familiar, o emocional está todo bagunçado, está com um problema, né, psicológico, e aí se encontra nesse mar de problemas, de destruição, e é onde as pessoas não encontram mais solução. Né? Graças a Deus que o Senhor mandou a provisão para Jonas, porque tinha um propósito na sua vida. Sabe o que essa palavra para você hoje é a provisão na sua? Né? Talvez é o peixe que Deus está mandando para que você realmente desperte hoje, que tem sim solução para você, que tem sim remédio para você, e isso começou de uma maneira que não poderia começar de outra. Né? No capítulo 2 começa falando que Jonas orou ao Senhor. Olha que interessante, ele buscou a Deus em oração. Houve um despertamento, né? Houve um despertamento e Deus mandou a provisão, que foi o peixe, tirou ele. Né? E naquele momento que ele teve um momento de intimidade com Deus ali, onde ele abriu o coração e realmente rasgou né, tudo que tinha lá dentro e botou para fora, foi o momento que Deus o salvou. Né? Botou ele para que fosse vomitado. Imagina, quando nós passamos por dificuldade, às vezes é isso que acontece. Né? Nós passamos por uma batalha, uma luta, e às vezes o nosso orgulho não nos deixa sair dela. Imagina você ser vomitado. Imagina como é que ele saiu. Deve ter sido uma experiência muito bacana, né? Vomitado do ventre de um peixe. Né? E ele saiu com aquela dificuldade, aquela coisa toda. Mas foi o momento em que ele obedeceu. Ele começou a pregar o evangelho. E ele foi então para onde era proposto, que era para a terra de Nínive, pregar para as pessoas. Né? Exatamente. Foi vomitado, né, na praia de Nínive, ali, exatamente aonde ele deveria ir. Né? Só que de vez ele ir de um jeito mais confortável, né? Ele preferiu fugir, então Deus falou, já que você não quis ir de um jeito tranquilo, vou te levar. Vou te levar de qualquer forma. Então isso significa o quê? Não adianta nós fugirmos de Deus, porque Ele vai nos alcançar e vai nos levar para o quê? Para o propósito das nossas vidas. É o que aconteceu lá no Novo Testamento com Paulo, né? Que era Saulo ainda, estava indo lá para prender os cristãos de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus, então ali ele teve aquela experiência com Cristo naquele momento, e ali então Cristo falou para ele o que? Você vai até a cidade de Damasco, lá vai ter o meu servo, que ele vai orar sobre você e vai te ungir, e você vai voltar a ter visão. E então, logo depois, nos versículos seguintes, Cristo aparece lá para o servo dele, dizendo assim, Saulo, aquele quem vos persegue, ele vai estar lá na rua direita, na casa tal, na casa de Simão, eu quero que você vá lá e unge os olhos deles para que ele possa voltar à visão. E naquele momento ali o profeta ali até questiona com ele ali, mas como aquele que nos persegue? Mas o que isso quer dizer para as nossas vidas? Que era aquele profeta que era para ir lá e ungir Paulo. Então não adianta você fugir. Aquele que é para você pregar, aquele que é para você levar a palavra de Deus, Deus vai usar você. Seja de qualquer forma, seja você fugindo, mas Deus usando as formas e os meios dele para te levar, assim como Jonas, né? Que era para ele ir lá falar com Nínive. Tinha dois métodos, ou ele ia pela vontade própria, né? Ou Deus dava o seu jeito e levava ele até lá. Igual levou, né? E glória a Deus que ainda depois de tudo isso ele conseguiu obedecer e fez o que era para ser feito. Né? Porque as pessoas se arrependeram. A Bíblia diz que as pessoas que habitavam lá, elas creram em Deus, elas se arrependeram através da pregação que ele fez, né? E houve uma mudança naquele lugar. Né? Então essa mensagem é para o seu coração nessa noite. Né? Não adianta fugir. Ficar em casa não é a solução. Se colocar dentro do ventre da baleia ou dentro do aconchego da sua casa não é a solução. O que você precisa é buscar o Senhor, deixar de fugir da presença dEle, e Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Né?
E aconteceu que Jonas realmente alcançou o êxito no ministério e fez aquilo que era para fazer, né? E abençoou essas pessoas. Quantos jovens hoje têm essa oportunidade de abençoar muitas vidas, né? Através do testemunho. Né? Todos nós que estamos aqui temos um testemunho de vida, mas os meninos têm um testemunho de vida lindo, maravilhoso. Eu creio que muitos de vocês conhecem, né? Do que Deus tem feito na vida deles. Amém. Isso é maravilhoso. E Ele não pode cessar de fazer, né? Ele sempre vai fazer, Ele sempre vai levantar os seus homens e os seus jovens para fazer diferença nessa nação. Amém? E aí, pessoal? Alguma coisa mais que vocês querem compartilhar a respeito dessa palavra? Então, como eu estava dizendo, né? Vamos agora entender o porquê que Jonas não queria ir lá, né, pregar para aquele pessoal, para aquela cidade de Nínive. Alguns estudiosos dizem que era porque Nínive tretava com o pessoal de Israel. Então, tipo assim, que o pessoal de Nínive, eles eram muito fortes de guerra. Então, Jonas tinha que uma resistência de pregar para aquela pessoa. Exatamente. Né? Ele não queria ir lá por causa disso, porque ele não queria que aquele pessoal fosse salvo. E lá no finalzinho do livro, no capítulo 4, do versículo 1, diz assim, ó, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. E ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu eras Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então, na realidade, Jonas, ele estava o quê? Fugindo o quê? Da graça de Deus. Ele estava o quê? Querendo anular o perdão de Deus para aquela pessoa. Eles queriam que aquela pessoa fosse o quê? Castigada. E muitas vezes isso acontece na minha, na sua, nas nossas vidas. Por quê? Nós temos a oportunidade, você já tem o conhecimento de abrir uma célula, de compartilhar do evangelho, daquilo que Deus já fez na sua vida, mas você se cala. O que você está fazendo? Você está reprimindo a graça de Deus na vida daquela pessoa. O que Deus pode fazer na vida dela através do seu testemunho, através de você abrir a sua célula na sua casa e poder compartilhar das histórias do evangelho, da mudança, da transformação de vida que Deus fez na sua vida, mas você se cala, você se reprime, você não quer abrir sua célula. Então o que você está fazendo? Você está reprimindo a manifestação da graça de Deus na vida daquelas pessoas. Deus acaba sendo impedido de trabalhar naquela vida. Exatamente. Né? Não é apresentado para a pessoa, né? Isso e mesmo. a graça é isso, queridos, é algo que nós não merecemos mesmo. Às vezes a gente olha para as pessoas, né? E fala, poxa vida, mas fez isso, aprontou. E tem muita gente que não entende isso. Mas essa é a essência de Deus, o perdão. Aquilo que Ele vem para pregar e ensinar. É lógico que a consequência da nossa vida, dos nossos erros, nós colhemos essa consequência. Mas é um novo nascimento, né? um novo começo a partir do momento que nós conhecemos Jesus. Né? Isso é maravilhoso. Né? Então, que nessa noite, essa palavra adentre o seu coração, o seu lar, que você possa, assim como Jonas, não fugir. Né? Muitas pessoas estão aí. Eu fico imaginando, queridos, às vezes eu vejo, né, uma transmissão como essa, as pessoas entram, às vezes eu creio que tem muita gente que entra e dá tipo assim, um amém, glória a Deus, faz um comentário para mostrar que está, e acaba fugindo de Deus, porque não está dando ouvido à palavra de Deus. Então não é o que nós pensamos, o que os apóstolos pensam, é o que realmente Deus tem para a sua vida. E Ele que está te vigiando, Ele conhece você e Ele sabe todas as coisas. Então não vale a pena fugir de Deus, porque Ele sabe quem você é. O que vale a pena é você abrir o seu coração e mostrar que o que realmente tem lá dentro, para que Ele possa transformar a sua vida e possa ser algo diferente. Amém? Espero que essa palavra fale o seu coração. Magno, tem mais algo para compartilhar? Alguma coisa que você quer falar? Não, acho que só um ressalvo ali na parte onde ele se esconde no porão, né, do navio ali, e o capitão chega nele e fala assim, como que ele consegue numa situação daquela dormir, né, dormir tão profundamente, né? Então, às vezes a gente está assim, né, nesse momento de pandemia, dormindo profundamente, né, e alguém ali tentando nos acordar, né, tudo acontecendo ali e o povo dormindo, né? Então, o que não pode acontecer com a gente? É isso, dormir. Né? Entrar nesse sono profundo. Verdade. Então, a gente tem que despertar e fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Pregar o evangelho. Amém. Glória a Deus, queridos. Que essa palavra realmente fique no seu coração. Sei que foi um formato um pouco diferente, mas eu espero que você possa realmente chegar até você essa palavra, que possa ter sido bênção para a sua vida e para a sua família. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que possa ser o início de uma semana, né? Porque sábado à noite está encerrando a semana, então a partir de domingo possa ser o início de uma semana extraordinária na sua vida, uma semana ímpar, algo diferente, que você possa fazer algo novo para Deus essa semana. E como nós falamos hoje,
não fugir da palavra de Deus. Amém? Antes de nós encerrarmos, né, e nos despedirmos, eu gostaria que você fechasse seus olhos novamente, né, e que você pudesse agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Temos consciência que nós precisamos do Senhor, não porque nós queremos bênção, mas porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse homem, por esse testemunho, por esse exemplo que veio para que nós pudéssemos analisar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos abençoa, que a sua palavra entre em cada lar, Pai, que esse momento que nós ficamos mais em casa, nós possamos criar um laço mais forte com a nossa família, que não possa haver briga, contenda e nem discórdia dentro da nossa casa. Que nós possamos ser jovens que fazem a diferença onde nós passamos. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Juan, agora você tem um espaço para suas considerações finais. Amém. Queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos juntamente com o pastor e com o Magno, compartilhando dessa história bacana, maravilhosa, que é a história de Jonas. E um recado que eu deixo para você, jovem, adulto, criança que estão nos assistindo. Quando você pecar, não corra de Deus, mas corra para Deus, porque em Deus nós temos provisão e graça para remissão dos nossos pecados. Que deixo um abraço para você, para todos aqueles que amam a Jesus e aqueles que também nos amam. Que você seja feliz extraordinariamente. Amém? E um abraço aí também, um beijo para minha futura esposa, a Júlia, te amo, amorzão, coisa linda. Cara, eu juro que eu estava aqui falando, ele não vai falar, vou dar uma cutucada. Mas ele lembrou. Amém? Ainda bem que ele lembrou, né? Magno. Amém, glória a Deus. É uma honra estar aqui com cada um de vocês. E, cara, o que eu quero dizer para vocês é que vocês possam ser agentes de transformação. Porque onde Jesus passava, ele fazia transformação. Então, que onde você for, independente dessa pandemia, onde você colocar a planta dos seus pés, você transforma aquele lugar, amém? Amo cada um de vocês. Um beijo, meu amor. Te amo, viu? Virou agora um momento de... Com certeza, né? De beijo para a esposa. Então, eu vou mandar um para mim também, meu amor. Beijo, tá em casa. Amo você. Né? Estaremos aí logo em breve. Me espera que eu tô chegando. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Eu não sei se estaremos aqui no próximo sábado ou não. Eu não sei se vai ser uma transmissão. Eu não sei se vai ser um vídeo. Eu não sei se estaremos de volta na igreja. Mas, de qualquer forma, como for, estaremos alegres, celebrando o Senhor, fazendo algo para o nosso Deus e nos alegrando aí. Amém? Então, que Deus possa te abençoar mesmo. Que possa ser algo extraordinário esses dias que você está ficando em casa aí. Porque eu tenho certeza, né? Eu vi o Mike postando essa semana que foi na quarentena que Noé viu a provisão chegar na vida dele, né, através da arca. Ele estava no momento de quarentena, fechou ali, ele estava no momento de quarentena. Né, os discípulos de Jesus, eles estavam fechados, estavam em lockdown, né? Estavam trancafiados ali, quando eles viram o sobrenatural de Deus acontecer na vida deles. Então é isso que pode acontecer na sua casa. Está de lockdown, está trancado, mas é mais tempo você passar com a sua família, conhecer os seus filhos, a sua família ainda mais, conhecer mais a palavra de Deus, né? Aproveitar esse momento que talvez, em situação normal, a gente não tire esse tempo para fazer tudo isso, né? Então Deus te abençoe. Vai um abraço aí do apóstolo Januário e da apóstola Luísa para vocês, tenho certeza que eles estão assistindo. Vai o nosso também, um abraço de todos nós aqui. Do Gustavo, que está ali atrás, né, acenando para nós, do Thiago, que está dando um auxílio hoje aí nas filmagens, tudo aí, a pessoa que não aparece, né, costumo brincar, né, que a produção, Gustavo, né, técnica, Gustavo, estão todos aí, todos trabalhando para o reino, amém? Tinha que ter uns 15 Gustavo aqui na igreja, Gustavo para lá, Gustavo para cá. E o Gustavo está ali fazendo sinal também, eu consegui ler mais ou menos a linguagem dele, que ele mandou um abraço para a Dani, né? Então, foi isso, tá certo, né? Então, amém, galera. Deus abençoe vocês, amém? Se estivermos no culto... O Thiago manda abraço para quem? O Thiago tá lá no celular, não sei. Né? Manda pra mãe. Já tá mandando mensagem, então. Então, um abraço para vocês, galera. Se estivermos no culto no próximo sábado, glória a Deus. Se for mais uma transmissão, mais um vídeo, glória a Deus também, amém? Não esqueçam de orar pelas famílias e para que essa pandemia venha cessar. Amém? Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis.